E aí, gente conservadora da verdade, tudo bem? Estamos aí com mais um novo vídeo. Vamos agora navegar um pouquinho, mas não é na internet. Nós vamos navegar num navio bem famoso. Não é o Titanic, é o Mayflower, um navio inglês que levou os peregrinos ao Novo Mundo. Fugindo da perseguição religiosa que estava acontecendo na Inglaterra em meados de 1620, onde muitos ingleses que estavam começando a seguir o protestantismo, que começaram a ser chamados de puritanos, começaram a fugir da Inglaterra, porque o rei James I, se não me engano, estava contra essa nova ordem religiosa, vamos dizer assim, ao qual os puritanos, esses protestantes, começaram a seguir o que Martinho Lutero tinha ensinado e tinha pregado, que é somente as Escrituras, sola Escritura, né? E aí eles, como estavam sendo perseguidos, começaram a fugir para outros lugares, e um dos lugares ao qual esses peregrinos fugiram foi para a Holanda. Sim, a Holanda é bem próxima ali da Inglaterra e eles foram recebidos até que razoavelmente bem, porque não existia uma perseguição religiosa, existia uma liberdade religiosa, né? E eles puderam viver um pouco melhor ali. Só que durante algum tempo começou a perseguição, começou ao desejo de eles voltarem para a sua terra, e sabendo ainda que existia uma perseguição lá, em reunião entre eles, né? Entre a congregação, né, a protestante, né, porque na Inglaterra a religião oficial era o anglicanismo, né, então eles não aceitavam que existisse outro tipo de religião lá. Eles decidiram então partir para a América, exatamente, partir para a América, fugindo dessa perseguição que estava existindo na Inglaterra naquele momento, né, até a própria Espanha começou a querer invadir a Holanda, né, como uma religião católica, querendo invadir, né, um outro país, e isso fez com que eles fugissem para a América através do barco, ou melhor dizendo, através do navio chamado Mayflower. Mas antes disso, até eles saírem da Holanda e irem para a Inglaterra, eles pegaram um navio chamado Speedwell. Esse Speedwell era um navio um pouquinho menor e ia ser utilizado também para levar essas pessoas para os Estados Unidos, né, o Novo Mundo. E quando eles pegaram esse barco não aguentou, começou a entrar água. Então eles tiveram que voltar umas 2 vezes, tanto o Mayflower quanto o Speedwell tiveram que voltar para a Inglaterra para conseguir se ajustar e poder ir para o Novo Mundo, né? Nesse interim, o rei James I, ele aceitou, né? Ele aceitou que esses peregrinos, né, esses protestantes, fossem para um novo mundo, para deixar que a Inglaterra tivesse menos pessoas protestantes, menos pessoas puritanas, né? E aí assim ele estaria livre para exercer a religião dele, que era o anglicanismo. E nesse interim foi só o Mayflower com 102 passageiros, né? Entre esses 102 passageiros tinham em sua maioria eram puritanos, que criam no Evangelho, criam na sua escritura, e também tinha alguns comerciantes que queriam ir para esse novo mundo, para poder praticar lá o seu comércio, para crescer nesse novo mundo. Só que tiveram algumas divergências nessa navegação, algumas brigas por até questões de desacordo entre eles, né? Uns eram puritanos, outros eram comerciantes e tinham outros tipos de pensamento, mas no final, ao chegar perto do Novo Mundo, eles entraram num acordo e escreveram um documento chamado, mais lá na frente, de Pacto de Mayflower, onde eles começaram a, já dentro do próprio navio,
criar uma regra, uma política, um documento ao qual como seria feita o governo dentro daquela colônia que seria estabelecida dentro do Novo Mundo. Isso é interessante, né? Porque eles já começam estruturando o país, começam estruturando essa colônia de forma que ela cresça já com algumas leis, algumas regras pré-determinadas. E na colônia, quando eles começaram a montar a colônia, muitos já tinham passado por doenças, né, pestes, tanto no navio quanto no próprio Novo Mundo, que era um local muito frio, não tinha lugar para eles se manterem, né, eles tinham que ficar muitas vezes no próprio navio e eram acometidos de doenças graves, até devido à falta de comida e falta de alimento suficiente para se manter. Ao chegar no Novo Mundo, eles encontraram índios. Sim, índios, eram os habitantes nativos da terra. E lá eles começaram a se estranhar, achando que poderiam ter algum tipo de guerra, desacordo, desavença. Mas existiam índios lá que já sabiam falar até inglês. Mas por que já falavam inglês se era o primeiro navio que estava chegando nos Estados Unidos ou no Novo Mundo? Não, já tinham vindo navios antes que levaram alguns índios como escravos para outros lugares, até para a própria Inglaterra. E um desses índios, ele conseguiu fugir e voltar para o Novo Mundo. Só que ao voltar para o Novo Mundo, ele percebeu que toda a sua população, né, toda a sua tribo, vamos dizer assim, tinha sido dizimada, mas não só porque os americanos chegaram lá e escravizaram ou levaram alguns índios, mas principalmente por causa das doenças que eles não estavam preparados ainda para enfrentar. No fim, os índios, esses índios que eram nativos e os americanos, os puritanos, né, que vieram no Mayflower, começaram a ter fazer um tipo de intercâmbio, um tipo de negociação ao qual era interesse para os dois, tanto para os nativos quanto para os peregrinos, né? Eles eram chamados de peregrinos, esses puritanos, esses que vieram no Mayflower. E um desses índios é o índio líder, né, da tribo, um maioral lá, que se chamava Massachuy, alguma coisa nesse sentido. Ele era um dos grandes lá e começou a fazer o acordo, né, verdadeiro com a colônia, na troca de mantimentos, na troca de cuidados, tanto de um lado quanto do outro. E aí a colônia começou a prosperar, os índios conseguiram se manter, porque boa parte tinha sido dizimada, né, com a vinda dos primeiros navios americanos, primeiros navios ingleses, e foi formando as colônias. Aí muitos daquelas colônias começaram a sair da colônia que se chamava Fairmont, alguma coisa assim, não me lembro exatamente como se pronuncia, e começaram a formar outras colônias, né, dentro dos próprios Estados Unidos, que aí depois a gente vem a conhecer com o nome de 13 colônias americanas, né? E é muito importante a gente lembrar que essa primeira colônia foi a primeira colônia que teve um documento redigido de política ao qual as pessoas deveriam responder e deveriam seguir leis e regras e normas, né, para que a colônia pudesse vir a crescer. E é interessante que lá na frente, depois, quando a gente vê realmente o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, e outros, Benjamin Franklin, e outros mais tantos conhecidos dos Estados Unidos, eles usam essa primeira carta, boa parte dela, como uma forma de escrever, né, a primeira Constituição dos Estados Unidos. E também fundaram uma escola, uma universidade muito importante que vocês todos devem conhecer. É a Universidade de Harvard. Sim, foram os puritanos, foram os protestantes que fundaram essa universidade. E isso é muito interessante porque a gente vê a história, a estrutura daquilo que ficou no passado sendo utilizado no futuro, né?
Eles não jogam fora, eles mantêm e guardam a história e preservam a história como ninguém, porque eles veem uma importância muito grande em guardar tudo aquilo que fez eles serem o que eles são hoje. E às vezes nós precisamos aprender, ou às vezes não, nós precisamos aprender a também conservar a nossa história, a manter a nossa história, de forma que também possamos lembrar e usar aquilo que aconteceu no passado como aprendizado. E hoje a gente está passando por um momento difícil, vendo até o nosso museu, do Museu Nacional pegando fogo e por imprudência, por falta de cuidado, negligência. Então, gente, a história nos mostra que não podemos deixar isso acontecer. Veja o exemplo que temos da consideração que os americanos têm com a sua própria história, com tudo que fez eles serem o que eles são hoje. Então, voltando no navio Mayflower, a gente pode ter essa conclusão, que os Estados Unidos foi formado em boa parte por protestantes vindo da Inglaterra, fugindo da perseguição religiosa. Esses protestantes seguiam aquilo que Lutero tinha declarado, como verdade, que é a própria Escritura Sagrada, sola Escritura, e a cultura, os métodos, a forma de viver foi baseado nessa estrutura, na estrutura cristã, ao qual os Estados Unidos vivem até hoje. Por isso que nós vemos que ele foi colonizado lá na frente, depois vieram muitos judeus para os Estados Unidos, e até durante a colonização e o crescimento americano das colônias e depois os estados, as colônias irem se tornando estados e se dividindo, criando as suas próprias leis, nós vimos que vieram também e foram aparecendo várias pessoas importantes. Uma delas é Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era um pregador e um dos filósofos mais bem considerados nos Estados Unidos, por volta de 1770, alguma coisa assim, se não me engano. Então, é uma história muito bonita. E nós, brasileiros, nosso Brasil também tem uma história maravilhosa, que muitas vezes é escondida, não é mostrada por completo quando vamos para a escola. Por isso, a necessidade de cavarmos mais fundo, a necessidade de entendermos por que somos o que somos e o que podemos ser. Será que fomos enganados? Será que sabemos tudo da forma correta, da forma que deve ser realmente ensinado? Então, temos um momento importante de lembrarmos que os Estados Unidos ele se tornou um país capitalista porque essas pessoas fizeram comércios, criaram funções, tiveram novas formas de trabalho e foram crescendo, foram se desenvolvendo. Lembrando sempre como base a cultura cristã, a religião cristã, a fé. Porque se eles não tivessem fé, eles não conseguiriam se manter sozinhos. E a fé em Deus fez com que eles saíssem do mundo que eles tinham de perseguição, atravessassem o Oceano Atlântico e fossem parar nesse novo mundo. E lá tivessem todas as dificuldades que tiveram, mas jamais eles deixaram Deus de lado. Temos também nomes importantes na Inglaterra, que depois também se tornaram puritanos, como John Owen. Vou mostrar aqui para vocês um livro que eu li e que eu recomendo para vocês lerem também depois, chama Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores. Então, temos John Owen, Jonathan Edwards, que eu comentei lá nos Estados Unidos, Richard Sibbes, tem o Richard Baxter, tem vários outros importantes, até Pascal também era um puritano. Então, gente, a gente não pode apagar a história e querer fazer com que as coisas sejam novas sem um passado. Que as coisas sejam novas, mas com um passado verdadeiro que não seja escondido de nós. Beleza? Cavemos mais fundo, vamos lá.